Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está no Salmo 25, no versículo 12 e 13, que diz assim: Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele regozijará em seu bem-estar e sua descendência herdará a terra. Então, irmãos, olha só, é muito profundo, na verdade, essa palavra. Porque o Senhor, Ele diz assim, ó, que primeiro para você ser uma pessoa que não seja perdida no mundo, uma pessoa que vai ser bem sucedida profissionalmente, uma pessoa que em tudo que fizer, aleluia, Jesus vai bem. Para tudo isso, para ser próspero, para ser abençoado, para ter uma família abençoada, aleluia, Jesus. Primeiro, irmãos, a palavra está bem clara. E ainda está fazendo uma pergunta ainda. Quem teme a Deus? Qual é o homem que teme a Deus? Será que nós estamos temendo a Deus? Aleluia, Jesus. Porque Ele está dizendo assim, ó, se você não quer ser perdido no mundo, se você não quer fazer as coisas todas erradas, que tudo que você fizer vai ser frustrado. Por quê? Porque primeiro você tem que temer a Deus. Nós, irmãos, temendo a Deus, Ele vai nos dar direção, Ele vai nos orientar. Antes que a gente queira fazer algo errado, aleluia, Jesus, Ele vai nos dar direção. O Espírito Santo de Deus vai dizer assim, ó, faz assim, quando você precisa de alguma coisa, independente de onde você esteja, seja na empresa, seja viajando, seja dentro de casa fazendo os teus deveres em casa, tudo o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar uma solução. É tremendo assim, irmão, sabe? Quantas vezes eu dentro de casa querendo fazer algo assim, e o Senhor me dá a solução para aquele probleminha, que não é um problemão, né? Uma coisinha que às vezes dentro de casa eu não consigo resolver. E o Espírito Santo diz assim, não, faz assim, ó, faz assim que vai dar certo. Então, irmãos, é assim que a gente, aleluia, Jesus, tem que viver, temer a Deus. Mas o que é temer a Deus para você viver bem, ser próspero, ser abençoado? É você, o quê? Primeiramente, você tem que ler a palavra. Eu não tenho como dizer tudo que está na palavra em uns minutos de reflexão, mas eu digo para você algumas coisas só. Você tem que agir na justiça, você tem que ser justo, você tem que ser honesto, você tem que agir com misericórdia com o teu próximo. Aleluia, Jesus. Não difamar o teu próximo, não falar mal do teu próximo, porque o Senhor é vingador de tudo, de todo o mal. Irmão, nós temos que vigiar muito nos nossos pensamentos, nas coisas que a gente fala, de ficar julgando as pessoas, de ficar criticando as pessoas, aleluia, Jesus. Porque o Senhor, Ele vê tudo, aleluia, Jesus. Ele vê tudo que a gente fala, Ele vê tudo que a gente faz, aleluia, Jesus. E aquele que está fora da presença de Deus sofre porque não tem a Deus, ele não conhece a Jesus. Porque para conhecer o Pai tem que conhecer o Filho primeiro. Ele não conhece a Jesus. Ele não tem a quem pedir socorro. Aleluia, Jesus. Porque muitas vezes a pessoa, ela está desesperada, ela chama pelo nome de Deus. Mas para conhecer a Deus, você tem que conhecer o Filho dele primeiro. Senão ele não vai responder. Porque você não conhece nada, você tem que clamar pelo nome do Filho dele, que é o nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, muitas vezes o ímpio e as pessoas que não conhecem a Deus, elas sofrem. Mas nós, irmãos, por mais que de repente a gente erre, aleluia, Jesus, a gente fale, o Senhor, Ele vem com juízo também em cima de nós. Mas a diferença é que a gente é como Davi. Davi errou, Davi falhou, Davi adulterou, Davi matou também, porque ele deixou colocar o marido da Betsabá,
na frente para ele morrer rápido. Aleluia, Jesus. Então foi tudo um plano, foi tudo planejado para ele morrer logo, para ele ficar com a mulher dele. Então assim, ó. E olha que Davi era segundo o coração de Deus, mas ele pagou. Estudos dizem assim que Davi ficou 1 ano sofrendo, porque o Senhor, a presença do nosso Senhor se afastou dele. Ele ficou se lamentando, a gente vê muitas lamentações, a gente vê Davi dizendo, Senhor, volta para mim, não afasta o teu espírito da minha vida, e várias lamentações, aleluia, Jesus, que Davi teve, aleluia, Jesus, pelo erro que ele cometeu. Mas igual a Davi, por mais que a gente erre, irmãos, se a gente for humilde, se a gente pedir perdão igual Davi pediu, se a gente se humilhar na presença de Deus, aleluia, Jesus, e tiver um coração quebrantado, um coração arrependido, aleluia, Jesus, o Senhor nos perdoa. E aí quando a gente faz o que é certo, a gente não difama, a gente não mente, a gente trata bem o nosso próximo, a gente perdoa, aleluia, Jesus. Então, irmãos, isso é só um pouco do que nós temos que fazer, viver na integridade, fazer o que é correto, aleluia, Jesus, ter mansidão de coração, aleluia, Jesus. Então, irmãos, a gente vive na presença de Deus, isso é temer a Deus, fugir da aparência do mal, aleluia, Jesus. Quando você está muito na internet e fica ali rolando vídeo, fica nas redes sociais, aleluia, Jesus, perdendo o teu tempo, e o Espírito Santo fala assim, sai dessas redes sociais, tá escutando? O Espírito Santo tá falando com você. Sai dessas redes sociais, aleluia, Jesus. Porque você tá perdendo o teu tempo passando vídeos, e nem um vídeo tá edificando a tua vida. Mas se você olhasse vídeos que edificasse a tua vida, aleluia, Jesus, da palavra, de louvor, aleluia, Jesus, o Senhor até deixaria, mas o Senhor vê, aleluia, Jesus, só rolando o vídeo, nada que edifica, aleluia, a tua vida. Então o Senhor diz assim para você, sai enquanto é tempo, enquanto eu estou falando, aleluia, Jesus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está falando com você. Aqui não é a missionária Solange, aqui é o Espírito Santo de Deus falando com você. Eu te quero lendo a palavra, eu te quero santificação da tua parte, aleluia, Jesus. É isso que o Senhor quer de você e quer de mim também, irmãos. Então que a gente, aleluia, Jesus, faça a vontade do Senhor. É isso que é temer a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Jó, ele temia Deus, ele se afastava da aparência do mal, ele fazia o que era certo, ele se afastava de mulheres que podia querer seduzir ele. Ele podia até olhar, mas ele não olhava a segunda vez, porque quando o homem olha a segunda vez é porque ele gostou. Ele olhou a primeira vez, disfarçou, mas como ele gostou, ele pegou e olhou a segunda, olhou a terceira, e já cobiçou e já caiu no pecado. Jó não. Jó, ele se desviava do mal, aleluia, Jesus. E eu garanto que Jó sabia, assim, que a mulher dele não era tão temente a Deus, assim. E mesmo assim, não era pela mulher dele, era temor ao Senhor. Então tenha temor primeiro a Deus, ao nosso Senhor Jesus, depois a tua esposa e a tua esposa, amém?